Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Suzana e tô aqui novamente para a gente conversar sobre espiritualidade e existência. Lembrando que o caminho a ser trilhado deve ser esse, ou seja, tá na hora de quem não começou ainda o processo ou a caminhada evolutiva que comece. Porque isso, gente, nos traz um novo sentido para a vida, nos traz mais felicidade e produtividade e ainda nos oportuniza a vibrar no amor e na caridade, que é, sem dúvida, o caminho para a nossa salvação. Tá? Então, para hoje, nós vamos conversar sobre as parábolas de Jesus. Tá? A gente conhece, né, as parábolas que estão lá na Bíblia e a gente precisa refletir um pouco assim sobre essas mensagens que Deus nos trouxe. Tá? Primeiro vamos colocar algumas questões reflexivas, né? E para que a gente comece, então, vamos definir parábolas. E por que Jesus falava em parábolas? Qual é o número de parábolas que constam na Bíblia? E quais foram os ensinamentos em que elas nos trouxeram? Tá? Então vamos lá, vamos começar fazendo uma definição de parábolas, tá? Então, o que a gente sabe, tem conhecimento, é que Jesus passou muitos dos seus ensinamentos na forma de parábolas, né? Então, ele criava personagens, situações, para vários tipos de situações em que o povo enfrentava naquela época, que os afligiam. Tá? Então, parábola, ela é definida como uma narração. Essa narração ela pode ser verbal ou escrita. No caso de as parábolas de Jesus, né, elas foram faladas por ele e escrita pelos seus discípulos, né? Mais especificamente estão escritas nos evangelhos. Então, ali é que está escrito as parábolas que ele teria dito ou que ele disse, né, na época do ministério dele aqui na Terra, tá? Então, é uma narração, ela apresenta uma forma metafórica, aleatória ou alegórica, desculpa, que nada mais é que um pensamento de uma forma figurada, tá? Exemplo assim, ó, se eu dissesse assim para vocês, esse homem aqui é um leão, tá? Isso aí é para dar uma ideia ou uma alegoria, né? Uma analogia à valentia, tá? Então, tudo que ele dizia nas suas parábolas tinha um sentido. E esse sentido ia depender muito da evolução ou do entendimento de quem escutava naquele tempo, né? Então, na realidade, as parábolas, elas têm a ver com realidades de ordem superior, ou seja, com o divino, tá? E ainda parábolas são consideradas doutrinas morais. E o ensinamento que a gente pode tirar dessas parábolas é implícito, tá? Então, tu precisa ouvir, refletir e encontrar o sentido por ti mesmo.
né? Por isso que as parábolas, cada um que a interpreta entende de um jeito. Tem pessoas que ouvem as parábolas e entendem elas de uma forma literal. Mas na realidade, não era isso que Jesus estava passando. Até porque esse povo nessa época, eles não tinham condições intelectuais para entender o que realmente ele precisava dizer, né? Então Jesus falava por parábolas, porque daí ele podia dizer, ó, o reino de Deus é como um rei que convidou o povo para as bodas do seu filho, enfim, ele ia contando a história assim, para mostrar que o reino de Deus é um local aonde todos estão convidados a entrar, né? Mas tu precisa querer e ter condições para chegar lá no reino de Deus. Então assim ia. As parábolas que ele ia dizendo sempre tinha um sentido, né? Naquela história que ele narrava para os seus discípulos, né? Então, não tinha de outra forma a não ser usar exemplos da vida comum e rotineira das pessoas da época. Então, para ele falar as parábolas dele, ele utilizava motivos naturais da vida comum das pessoas, que era a pesca, muitos eram pescadores, a colheita, a semeadura, as festas de casamento, o uso de moedas, né? O pastoreio, etc. Tudo aquilo que eles vivenciavam naquela época, Jesus utilizava para poder passar o seu ensinamento. Tá? Vamos dar uma paradinha agora aqui no nosso conteúdo para eu fazer o convite para vocês, né, que nos ajuda muito, que é a se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações, que vocês possam curtir, compartilhar, comentar o vídeo, porque isso vai nos ajudar a que esse vídeo chegue em mais pessoas, né? E às vezes as pessoas até tão interessadas nesse tema, mas elas não encontram um canal que elas se identifiquem, tá? Então, desde já eu agradeço vocês, né, por essa força que vocês estariam me dando para o nosso canal. E vamos continuar então a nossa explanação aqui, tá? Uma outra dúvida que a gente sempre tem, mas por que Jesus falava por parábolas? Inclusive, os discípulos dele certa vez perguntaram: Jesus, por que lhes fala em parábolas? Né? Cada vez que ele ia se encontrar com o povo, ele falava em parábolas. Isso aí tem várias descritas em Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, né? É só procurar ali que tu vai encontrar. Então, ele responde assim: é porque a nós, é concedido que a gente conheça os mistérios do reino de Deus. Ele estava se referindo aos discípulos, né? Aos apóstolos que conviviam com ele e aos discípulos que também seguiam ele, né? Mas aos outros não lhe é concedido. Então, não era concedido dar um ensinamento de uma forma direta para o povo. Mas para os apóstolos, sim, porque os apóstolos já estavam numa caminhada evolutiva. Eles já tinham entendido a missão de Jesus, né, aqui na Terra.
o que ele veio nos trazer da Boa Nova. Eles já tinham entendido. Então, dava para falar com eles assim, de uma maneira mais direta, né? E Jesus continua assim: pois aos que muito têm, mais se lhes dará, e terão em abundância, tá? Então, no caso, conhecimento sobre a vida, sobre Deus, sobre o reino, os apóstolos já tinham. Então, eles iam receber mais, tá? Mas aos que não têm, até os que tenham lhes serão tirados, tá? Então, aquele que não se esforçar para entender a boa nova, ele não vai receber mais esses ensinamentos, ou ele não vai entender esses ensinamentos, né? Se for de uma forma direta, vai chocar algumas coisas que ele tinha que dizer, né? E se for de uma maneira indireta, tipo parábolas, nem todos iam conseguir entender, a não ser que eles quisessem entender mesmo, que eles fossem atrás de Jesus e perguntassem, Jesus certamente lhes responderia, né? Então, Jesus ainda continua mais um pouco, dizendo assim, porque os que vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem, porque ainda não estão preparados. E realmente não estavam preparados ainda. Porque o coração deste povo está endurecido. Foi o que Jesus respondeu aos discípulos quando eles fizeram então a pergunta por que ele falava em parábolas, né? Mas que ensinamentos essas parábolas nos traziam, né? Nos trouxeram e nos trazem até hoje, né? Então, o que tinha de verdade nessas parábolas, né? Sobre como é o reino de Deus. Então, ele comparava o reino de Deus com situações rotineiras, né? Para que eles entendessem o que era o reino de Deus. Ele também ensinava sobre o desapego às riquezas terrenas, né? Quer dizer, ele não se importava de viver humildemente, né? Desde que ele conseguisse pregar a boa vontade, levar para as pessoas a boa nova, né? Outra coisa também que nos ensinou muito foi sobre a valorização das obras dos homens. Então, assim, ó, a importância de tu buscar a tua elevação espiritual, né? Porque a cada um segundo as suas obras, ele disse, né? Então, se eu for bom, o que eu vou ganhar são coisas boas, né? E ao contrário, se eu for uma pessoa que vibra no mal, tá? Outra coisa que essas parábolas nos falavam era sobre as aparências exteriores, né? E aí ele se referia muito aos rabinos, aos doutores da lei, né? Em que ele dizia que eles eram hipócritas, que eles viviam de aparência, que eles gritavam nas sinagogas, né, que eles faziam o bem, né, mas no dia a dia eles não faziam, né. E outra coisa que Jesus também queria nos passar era que a gente fosse vigilante, prudente e que valorizasse o nosso trabalho, tá? Porque é uma maneira, através do trabalho, né, da gente poder cultivar o nosso corpo físico, que ele é muito importante para o nosso espírito, né? E também para que a gente possa sustentar
os nossos descendentes, né? Então, a importância do trabalho na vida do homem. Mas e aí? Quantas parábolas tem, né, na Bíblia? Tá? Isso aí, gente, o número é muito variável. E tem muito a ver assim, com as versões da Bíblia, do tamanho da Bíblia que eles queriam publicar ou editar, né? Então, por exemplo, assim, ó, uma Bíblia que foi editada em 1966 pela editora Barça, né, que todo mundo comprava naquela época as coleções, né, da editora Barça, tá? Ali dizia que tinha 36 parábolas divididas em 8 dogmáticas, 15 morais e 13 proféticas, tá? Mas a maioria das versões das outras Bíblias editadas é 26 parábolas, né, que são bem conhecidas, discutidas, debatidas, né? Então, gente, para a gente concluir, as parábolas elas eram utilizadas por Jesus porque o povo não estava preparado a entender de maneira direta o que ele precisava e queria dizer para eles, né? Mas quando ele falava com os apóstolos, com os discípulos, né, que quando ele partisse eram os que ficariam, né, divulgando, né, todos os seus ensinamentos, ele falava de uma forma direta, porque eles estavam preparados, eles acompanhavam Jesus. Eles sabiam o que Jesus precisava dizer e fazer, né? E finalizando, gente, eu espero que hoje, aqui na atualidade, a gente consiga entender o verdadeiro sentido das parábolas, né? Porque cada vez mais a gente tem informações sobre o divino e cada vez mais a gente está indo em busca de evolução espiritual, tá? E ainda, gente, espero que os ensinamentos das parábolas nos tragam evolução espiritual e alimento para nossa alma, para a gente ser mais feliz, ser mais produtivo, ser mais amoroso, viver mais na caridade, enfim, tudo aquilo que a gente aprendeu que a gente coloque em prática, tá? Não adianta só conhecer, entender, a gente tem que colocar em prática. Então é hoje por isso, por hoje é isso, desculpa, né? Tchau! Não se esqueçam então de se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, compartilhar, tá? Comentar, porque aí sim a gente vai conseguir então divulgar cada vez mais essa ideia de evolução espiritual, tá? Até o próximo vídeo.